Estou divorciada há 4 meses. Meu marido nem lembra que eu existo. Ele se tornou um estranho e como se eu nunca o conhecesse. Se tornou uma outra pessoa. Eu prossigo com a minha vida, mas às vezes a tristeza vem. Por que ainda Deus não agiu em meu favor? Olha, essa é uma pergunta muito boa. E o motivo desse quadro é justamente para que a gente possa se aprofundar nesses questionamentos. Primeiro, eu quero que vocês percebam que a gente tem vivido numa geração fast. Fast em inglês significa rápido. Tudo a gente quer para ontem, a gente nunca tem tempo para nada. Na década de 50, para você ter uma ideia, a expressão mais usada era eu te amo. Hoje, a expressão mais usada é eu não tenho tempo. Então, a gente vive numa correria e quer tudo para ontem, até mesmo porque a nossa realidade estimula isso. A gente vive o fast food, né? Então, tem o iFood, a gente pede, chega, a gente já não precisa mais fazer e a gente está desaprendendo o processo. E essa é uma questão de processo, onde Deus, ele é atemporal. A Bíblia fala que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia para Deus. Não significa que Deus vai levar anos para fazer, mas Deus faz as coisas no tempo certo. E a gente pode ver isso, que por mais que às vezes a gente tem coisas que a gente pode acelerar, tem coisas que a gente não vai conseguir acelerar, olhando para a natureza, por exemplo. Um dia eu conversei com um homem que ele fazia bonsai. Bonsai é aquelas árvores do prato, né? Que significa isso, inclusive, em japonês. E ele falou que era um cara muito ansioso e que o bonsai veio como uma terapia para ele. E eu falei, qual foi a maior lição que você aprendeu com bonsai, com essas árvorezinhas, né? Ele falou que tem coisas que a gente pode acelerar, né? Então, por exemplo, eu posso aqui fazer uma química e jogar no tronco da árvore para ela parecer mais antiga, mas tem coisas que eu não consigo fazer, como, por exemplo, dar o crescimento. Por mais que eu adube e regue, ela tem o tempo de crescimento dela. E isso é uma grande lição. Eu falou, tem árvores aqui que eu cuido há 18 anos, né? E ela ainda está em fase de crescimento. Então, olha que interessante. Às vezes a gente fala assim, poxa Deus, eu tenho orado tanto e o Senhor não tem feito. Primeiro, quem disse para você que Deus não está fazendo? O fato de você não estar enxergando não significa que Deus não esteja fazendo. Tá? Deus, ele também trabalha no silêncio. Eu quero trazer aqui também uma chave, um princípio bíblico que está lá em Romanos, capítulo 5, versículos de 3 a 5, que diz o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Primeiro ponto. Então, toda tribulação tem que produzir em nós perseverança. A perseverança, então, conforme Deus vai vendo a gente confiar e perseverar e agir, por mais que os nossos olhos humanos enxerguem o contrário, como o que você contextualizou na sua pergunta, parece que é tudo o contrário, mas você continua a perseverar no reino espiritual, em oração, jejum e nos cuidados com você, olha o que acontece, a Bíblia diz. Então, as tribulações nos produzem perseverança. A perseverança nos produz um caráter aprovado. O caráter aprovado produz esperança, né? E essa esperança é o confiar, é o esperar em Deus. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, a esperança, o esperar em Deus nunca nos decepciona. Só que é preciso prestar atenção para que você não diga, olha, eu estou esperando em Deus, mas a sua atitude não ser condizente com o que você fala. Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma aluna, numa das turmas, que ela falou o seguinte, olha, Baroni, eu estou orando para Deus restaurar meu casamento, mas olha, surgiu aqui um amigo da adolescência e ele ficou sabendo que eu me separei. Poxa, será que de repente eu não posso sair com ele para ver se é realmente isso que eu quero? E eu falei, olha, você tem o livre-arbítrio, né? Ninguém vai te impedir disso. Agora, não dá para você pedir para Deus restaurar seu casamento e dar espaço para o pecado, né? Porque junto com o sair, vem a relação íntima, e aí você entra em pecado, e aí você dá espaço para o inimigo agir. Então, toma cuidado para você não dizer uma coisa e fazer outra. Eu citei isso como exemplo, e nem estou dizendo que você está fazendo isso, mas que você fique em estado de alerta. E outra, aprenda a esperar, porque mais importante do que ter o seu marido de volta, é tê-lo transformado, tá? E como já diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Então,
quando eu vejo a sua pergunta, isso me mostra, né, o quanto também existe ali uma certa dependência emocional, do tipo, olha, meu marido foi, eu estou fazendo minha vida, estou orando e ele ainda não voltou. Então, isso mostra ansiedade, né? E a ansiedade é inimiga da fé. Aí você fala assim, mas Barone, eu estou sofrendo, então eu tenho que simplesmente aceitar? Não, não é isso. A gente tem que aprender a esperar. Você sabe que hoje tem estudos que falam sobre as crianças. No meu tempo, eu acredito que na maioria das mulheres que me assistem aqui, também era assim. Quando a gente ia, por exemplo, no médico, né, na consulta, não tinha celular, não existia. E aí a gente sentava, ali tinha um monte de revista, que era de assunto adulto, e eu não gostava daquilo, e a gente tinha que ser obrigado a esperar. Eu lembro de ficar assim, sentado, balançando as pernas, né, para o tempo passar. Isso a ciência diz que é o ócio, né, é saber lidar com o ócio, saber esperar. Hoje, se você pegar uma criança, por exemplo, e colocar ela na mesma situação, sem um celular, ela fica inquieta, ela começa a ficar birrenta. E presta atenção porque isso também tem nos afetado. A gente está desaprendendo a como esperar. E eu quero que você pense com você mesmo, e se alguém mais está nessa situação, pense. Será que você também está pronta para receber o milagre? Será que você também não... Existe coisas em você que precisam ser moldadas, tratadas, cuidadas? Porque será que se ele voltar mesmo, você vai ser uma esposa extraordinária? Ou você vai ser aquela mulher rixosa que a Bíblia fala, que ele voltando você vai encontrar motivos para reclamar de outras coisas. Se antes ele se reclamava porque ele ficava demais no celular, agora é porque ele não fala no celular na sua frente, então deve ser que ele tem um outro número, ou será que ele agora já combinou com a amante, ou será que ele apaga a conversa? Então você cria histórias na sua cabeça para achar motivos para reclamar. Então, tome cuidado para você não achar que o problema que o problema está em Deus, quando Deus não tem problema, né? Se na verdade, às vezes, é algo que está em você, tá bom? Usa isso como reflexão. E eu quero aqui dar um exemplo de uma conversa que eu fiz hoje, um depoimento que eu recebi com uma aluna. E ela disse o seguinte, Barone, olha, antes do curso, né, do programa Raiz da Felicidade, eu percebi o quanto era dependente emocional de todas as pessoas. Eu queria que tudo acontecesse do meu jeito, no meu tempo, para eu me sentir bem. E agora eu descobri que o que eu estava fazendo, na verdade, é porque eu não me conhecia. E geralmente é isso. A resposta está aí, no autoconhecimento. Porque quanto mais você se conhece, mais você se cura, mais você se potencializa. Tá bom? E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com quem você acha que faz sentido. E o mais importante, aqui na descrição do vídeo vai ter o link para você se inscrever gratuitamente para a Semana Casamento Restaurado, que é o evento onde você vai descobrir o caminho completo para restaurar seu casamento.